Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz. Deus os abençoe. Vamos à nossa reflexão desta manhã aqui pela Rádio Super, Ministério da Igreja Batista da Lagoinha. No nosso Bom Dia com a Palavra, nós vamos hoje meditar à luz da palavra do que está escrito no Salmo 34, a partir do verso 4. Salmo 34, a partir do verso 4, diz o seguinte: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e os libertou de todas as suas tribulações. Aleluia! Verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, que confiam nele. E este anjo os livra de todos os medos, de todas as tribulações. Amém? Nós podemos nos alegrar, estar radiantes de alegria, porque o Senhor nos responde e nos livra de todos os nossos temores, de todos os nossos medos. O Senhor nos livra, nos guarda de todos os nossos medos. Agora, irmãos, cá para nós, se a gente parar para pensar direitinho, o medo não é de todo ruim, né? O medo tem a sua utilidade. Afinal de contas, observando bem, o medo acaba sendo muitas vezes necessário. Ele pode ser útil porque ele nos dá um senso de sobrevivência. O medo, em certa medida, ele nos alerta do perigo, né? Ele nos mantém alertas, ligados, atentos. Portanto, ele tem lá a sua utilidade. O problema é quando o medo extrapola a medida ideal. O problema é quando o medo toma conta. Aí o medo pode ser um pecado. É isso mesmo. O medo pode ser também um pecado. Quando ele é um limitador, quando ele limita e não permite que você faça aquilo que Deus quer que você faça, que você viva aquilo que Deus quer que você viva, que você faça aquilo que é necessário para cumprir a vontade de Deus, quando este medo impede você de viver a vontade, os propósitos de Deus para a sua vida, ele passa a ser um pecado. É isso mesmo. Falta de fé, muitas vezes. Como eu já disse, em certa medida, o medo ele é necessário. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de autopreservação, né? Você tem medo de certos perigos e por causa do medo você não se envolve em determinadas coisas, situações, você não vai a determinados lugares, né? Você não tem determinadas atitudes, é o medo quem vai ali te limitando, te guiando. O problema é quando esse medo é exagerado, é muitas vezes sem sentido, quando ele é falta de fé, quando ele é falta de confiança, falta de entender que Deus está no controle de todas as coisas, e aí você deixa de viver o que Deus preparou para você, o que Deus espera que você faça. O medo não pode ser uma realidade na nossa vida quando nós devemos ter fé e fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos. O medo não pode estar presente na nossa vida quando deveríamos ter fé para cumprir o propósito de Deus. Se isso acontecer na sua vida, se você percebe que isso tem acontecido na sua vida, você tem planos, projetos, desejos no seu coração, uma certa inquietude, uma certa vontade de fazer coisas diferentes, de avançar um pouco mais e não faz por medo, faça como o salmista, busque o Senhor de todo o teu coração e Ele o livrará de todos os seus temores e te ajudará. E você então poderá ir adiante, você poderá então avançar, ir adiante. A nossa vida, meus irmãos, não pode ser baseada no medo, mas sim na fé. O justo vive pela fé e não pelo medo. O crente, o cristão, o que confia no Senhor, o que teme o Senhor, tem a sua vida baseada na fé e não no medo. Nós tomamos decisões baseadas na nossa fé. Nós damos passos adiante baseados na nossa fé e não no nosso medo. Nós nos arriscamos, nós nos comprometemos. Nós vamos adiante baseados na fé e não no medo. Um medo que muitas vezes não se explica, que não tem nenhuma base para ele existir. Ele é simplesmente um limitador, até um pecado na sua vida, porque está te impedindo de ir adiante.
Tem gente que sofreu uma decepção, tem medo de se relacionar com outras pessoas. Tem gente que fracassou num projeto, tem medo de tentar outras coisas. Enfim, uma série de medos. Medos de dar errado novamente, de sair frustrado novamente, de não dar certo. Medo de virar alvo de piadas, né? Medo da opinião alheia. Não seja escravo disso. Você é uma criatura livre em Cristo Jesus. Portanto, avance, vá adiante, baseado na fé e não no medo. O nosso norte, o que norteia a nossa vida, o que dá direção para a nossa vida é Jesus Cristo e não o medo. Amém? Pense nisso, aproveite essa virada de ano para fazer uma virada de chave na sua vida, né? Comece a experimentar coisas que você ainda não experimentou, desde que agradam a Deus, que continue agradando a Deus. Experimente dar um passo de fé. Experimente colocar para andar aquele projeto que você tem guardado há muito tempo. Falar de coisas que você tem vontade de fazer, viver, sonhos, mas que você tem até medo de compartilhar disso com outra pessoa. Experimente, pela fé, ir adiante. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por este dia, Pai, e oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor para que nos liberte totalmente das amarras do medo. Em nome de Jesus. Quantas pessoas não avançam, quantas pessoas não dão nenhum passo com medo do que pode acontecer. Mas que essas pessoas possam entender que o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor não nos abandona e por isso podemos confiar mais, viver mais coisas extraordinárias preparadas pelo Senhor para cada um de nós. E que o medo então nos impediu até então de viver toda e qualquer possibilidade de tornar realidade projetos que temos guardados no coração. Ajude-nos, ó Pai, a tomar posse daquilo que o Senhor já preparou, abandonando o medo e vivendo a nossa vida baseados na coragem e na fé. Em nome de Jesus. Amém.